Graça e paz, irmãos, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui em mais um encontro do nosso podcast de Lima. E você que está nos assistindo aí, não esqueça de curtir, deixar o seu comentário, inscrever-se no nosso canal e compartilhar com todos os teus amigos e contatos. Hoje, o nosso convidado, ele que é coordenador da Associação Batista Sul de Pernambuco, pastor, ele é especialista em grego também, já conversar aqui com ele, o pastor Sandro Rosendo. Seja bem-vindo, pastor Sandro, que alegria poder receber o senhor aqui com a gente. Pastor Augusto, graça e paz, bom dia, boa tarde a todos, alegria de estar com os irmãos, podendo falar um pouco daquilo que é a Associação das Igrejas Batistas Sul do Estado de Pernambuco. Certamente será um papo agradável e proveitoso, não só para nós enquanto batistas, mas para todas as igrejas de maneira geral. Isso. E o nosso parceiro, nosso amigo pastor Gabriel, não estará hoje com a gente, infelizmente, nessa gravação. Ele não pôde estar presente, está trabalhando, mas nós vamos bater esse papo, conversar um pouquinho sobre a Associação Sul, mais conhecida como ASBASP, né? Pastor, conta um pouquinho sobre a sua função na associação, o que o senhor exerce nesse ministério que Deus colocou na sua vida. Pastor Augusto, veja, a nossa associação geograficamente é uma associação muito grande, muito extensa. Nós já saímos dos arraiais do nosso estado de Pernambuco, estamos já em Alagoas, São Bento do Maragogi, nós temos uma congregação. Então, por ser extensa, nós dividimos a associação em 5 áreas para que a gente pudesse otimizar os trabalhos evangelísticos, missionários, e em cada área nós temos um coordenador que faz o papel de visitar a sua área, de entrar em contato com os pastores, de deixar a sua área informada, e nós temos 5 áreas, e a área que abarca todas essas 5, que é a coordenadoria geral, que hoje nós estamos nessa função de coordenador geral, trabalhando com essa equipe, né, de 5 coordenadores para dinamizar toda essa região que de fato é muito extensa. Entendo. Para nossos irmãos, né, da família batista brasileira, como é que o senhor poderia explicar o que é a associação? Qual a missão da associação? O que com a associação, no caso específico, né, a ASBASP, a Associação Sul, aqui de Pernambuco, realiza? Qual é o objetivo, projeto, sonho, propósito para as igrejas da nossa convenção e associação? Muito bem, a associação é um colegiado de igrejas locais. Hoje nós somos 56 igrejas e 39 congregações. E o papel da gestão associacional é dar suporte à igreja local. Ou seja, nós não fazemos o trabalho da igreja local, mas assessoramos a igreja local a desenvolver a sua missão. Hoje, a nossa associação, salvo engano, é a única no estado de Pernambuco. Nós temos 20 associações de igrejas no estado de Pernambuco, mas a nossa associação é a única que tem campos missionários. Hoje nós temos 12 famílias missionárias em nossa associação. E querendo, evidentemente, ampliar ainda mais, porque nós entendemos que a necessidade ela é gritante em todos os aspectos, e não será diferente no aspecto espiritual, de nós chegarmos a cidades em Pernambuco que ainda não têm um trabalho ou batista ou um trabalho de evangelização. Então, essa é a missão da Associação Sul, é ser suporte à igreja local em suas demandas, é congregar ou coordenar
o trabalho evangelístico e missionário na região sul do estado de Pernambuco. Isso é importante, né? Ficar bem claro, né, para os nossos membros, porque a associação é uma agência de apoio às igrejas e aos missionários, né? E falando sobre missionários, a gente vai tocar nesse assunto. Eu só citou aí que é a única associação, né, do estado que tem missionários, né? Conte um pouco sobre esses projetos, sobre esses missionários, quais são os campos que estão atuando e como a igreja local pode ajudar ainda mais a esses campos missionários da associação. Nós estamos hoje, a Associação Sul, ela é composta de 24 cidades em Pernambuco. Nós temos 22 cidades na região da Mata e Litoral e mais 2 cidades na região metropolitana de Recife, que é Cabo e Pujuca. E nessas cidades nós temos 12 campos missionários. Catende é um deles, é um campo missionário histórico, porque nós tivemos lá no passado uma situação delicada ao ponto de nós perdermos a propriedade, mas pela graça de Deus nós conseguimos reaver essa propriedade e um grupo que lá estava, a primeira igreja batista em Catende, ou a igreja batista Esperança em Catende, ela nunca deixou de existir, ela sempre existiu. Então nós conseguimos, pela graça de Deus, reaver o patrimônio. Adentramos agora em um processo de revitalização, não só da estrutura física, mas também de alguns irmãos, porque o que aconteceu foi praticamente uma diáspora. O grupo se dividiu, ficou um grupo pequeno. Então esses irmãos agora, eles estão voltando. A última informação que eu soube lá do casal de missionários, que tem alguns irmãos já voltando à igreja, é aquele trabalho de fato de restauração. Então qual é o papel da associação? É assessorar, é estar junto, é apoiar, é estar em loco também e suprindo as necessidades do campo, não só no aspecto pecuniário ou monetário, mas também no aspecto evangelístico e missional, que nós já temos feito desde o momento que aconteceu o culto de inauguração ou de reinauguração do templo ali da igreja. Temos alguns campos que é uma revitalização, a exemplo de Joaquim Nabuco, né? Nós estamos lá com os missionários Marcos e Vera, naquele campo ali, revitalizando o campo, porque nós já tivemos um trabalho batista lá e que precisou ser revitalizado, restaurado. Então, hoje a gente já está com a estrutura muito significativa ali em Joaquim Nabuco. A congregação está se levantando, congregação essa que é ligada à primeira igreja batista em Palmares, da nossa área 5, mas também temos áreas que hoje nos desafiam, como Igarapeba, né? Igarapeba nós estamos querendo ampliar um pouco, ficar ali pertinho de São Benedito do Sul, que é um campo missionário que nós temos, e nós queremos adentrar em Igarapeba, que já temos um casal de missionários já fazendo os cultos, já conhecendo a localidade. Nós queremos, enquanto a associação, chegar também lá, e para isso nós temos todos os anos um desafio missionário, que é a nossa campanha de missões regionais sul do estado de Pernambuco, onde nós desafiamos as 56 igrejas e as 39 congregações a se envolverem, como sempre elas fazem, a se envolverem e também chegarem nesses campos com suas orações, mas também com as suas ofertas missionárias, possibilitando que o missionário local possa fazer o trabalho de evangelização e não só
a evangelização, porque nós entendemos e vemos o homem de maneira holística, ou seja, o homem é corpo, é alma, mas também ele é espírito. Então, essas três áreas são áreas que nós, enquanto associação, auxiliamos a igreja local a trabalhar na vida do homem. Bem, pastor, vamos falar um pouco mais sobre essa campanha de missões regionais, né? Essa campanha é feita anualmente, não é isso? Todo ano se faz essa campanha para arrecadar recursos financeiros para manter esses campos missionários, manter esses missionários que estão atuando nesses campos, né? Como Catende, tem outros campos, não é isso? Tem outros campos. O senhor lembra quantos campos? Sim, nós somos 12 campos missionários, né? Nós temos São Bento do Maragogi, temos Catende, temos Joaquim Nabuco, temos Santo Estevão, que já é na região metropolitana, temos Jaqueira, temos Quipapá. Então, são 12 campos missionários que lá nós estamos querendo avançar. Então, o objetivo da campanha, que é uma campanha, como o pastor falou, é uma campanha anual, nós lançamos a campanha por ocasião de nossa assembleia, que geralmente é no mês de setembro. Então, nós lançamos a campanha, damos um pontapé inicial no aspecto da oferta missionária. Nosso alvo hoje é 50 mil reais. Então, a gente dá esse pontapé inicial, abre a campanha, mas a gente só retoma a campanha no mês de novembro, que é o mês foco, onde nós, de fato, focamos o mês de missões de nossa associação, porque a gente sabe que setembro é mês de missões nacionais, então a gente não quer chocar com a igreja local, que sempre faz as campanhas de missões nacionais. Então, essa campanha e esse alvo é para não só sustentar aqueles campos que já tem, porque há campos que hoje são consolidados, precisam da sua manutenção. Isso. E há campos que ainda não, e já existe já há um tempo, mas ainda não estão consolidados. A exemplo de Joaquim Nabuco, que nós aqui citamos. A exemplo de Catende, que nós aqui citamos, né? Alguns campos já estão consolidados. São Benedito do Sul, pastor Jair Moura, né? A Igreja Batista em São Benedito do Sul, a Congregação Batista em Água Preta, é um outro campo, então, que precisa ser consolidada e futuramente organizada em mais uma Igreja Batista ali naquela cidade. Então, há campos que já estão consolidados, campos que precisam ser consolidados e campos que precisam que a gente chegue lá com a mensagem do Evangelho. E essa oferta, né, essa campanha, é justamente por isso, para manter os que estão, né, auxiliar os que estão necessitando e abrir novos campos missionários. Exatamente. Então, toda a logística em termos não só do avanço missionário, né, mas também no cuidado até mesmo da família pastoral, porque nós não temos apenas um convênio para sustento, mas nós temos convênio para aluguel, né, porque nós queremos, evidentemente, dar aos nossos missionários uma boa moradia, né? Porque o missionário é aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquela família que muitas vezes saíram de sua terra natal, né? E estão em uma outra terra, amando aquele povo, evangelizando, se envolvendo, percebendo as demandas daquele povo e trabalhando e fazendo contato com a associação, fazendo contato com até mesmo com uma convenção, possibilitando intercâmbios de outras igrejas para que o evangelho não só no aspecto oral, mas o evangelho também na questão da ação social efetiva, possibilitando aquele, ensinando aquele a fazer alguma coisa para que ele possa sair muitas vezes da margem da sociedade e ser um agente participativo e atuante onde ele está. E essa importância, né, da oferta das igrejas é fundamental.
né? Porque tem missionários, muitos pensam assim, né? Muitos dizem assim, não, missionário na África sofre muito, passa muita dificuldade, mas tem missionário pertinho da gente, que também está passando por dificuldades, né? Eu escuto relatos de colegas missionários que estão aqui na nossa região, de que a esposa adoeceu e não tinha dinheiro nem para fazer exame da esposa. Alimento, lanche da criança, não tinha esse missionário, né? E nós aqui da nossa associação precisamos ter a consciência de saber de ofertar corretamente, as igrejas se dispor a conhecer esses campos missionários, né? E eu creio que o senhor está à disposição, qualquer pastor, né, da nossa associação quiser, pastor Sandro, eu queria conhecer esse campo missionário aí, como é que eu faço? O senhor vai estar sempre à disposição, né? Sempre de portas abertas, e como bem o pastor falou, o campo missionário, ele é desafiador onde ele estiver, né? Ou aqui no Brasil, na África, continente asiático. Missões é desafio, é a palavra carro-chefe de missões, é desafio, né? E nós queremos, evidentemente, às vezes eu fui missionário e ainda me considero como missionário ali. Comecei a minha vida missional ali em Jussaral, que é um distrito do Cabo de Santo Agostinho, e quando lá chegamos, nós éramos tudo. A gente era o zelador, a gente era o que limpava, o que fechava o templo, o que abria o templo, a gente era tudo, mas é a vida de missionário. Agora, a gente não pode, enquanto associação, enquanto instituição e enquanto igreja local também, está apático a esta situação, né? Ou seja, não é porque é missionário que terá que sofrer, não, né? Que terá, não. O caminho não é esse, né? A gente entende que a obra de missões ela é difícil, mas quando a gente, enquanto igreja, a gente se dar as mãos, porque para que a gente possa fazer sozinho, talvez seja difícil, mas quando 56 igrejas dizem, vamos fazer, a coisa se torna leve. E acontece. Então, a gente, enquanto igreja local, a gente tem que ter essa percepção, né, de que eu estou lá no Cabo, mas tem alguém em uma outra região que possa estar precisando de mim, não apenas das minhas orações, mas de uma visita, de um abraço, de um valor que possa investir na roupa, investir em um remédio, porque se não for assim, a gente torna muito mais pesaroso do que é a obra missionária. Pastor, qual é a maior dificuldade da associação? Qual é a maior dificuldade que o senhor encontra, o senhor como coordenador geral da Associação Batista Sul de Pernambuco, qual é a maior dificuldade? Eu poderia declinar duas dificuldades que eu acho que são as mais gritantes, vamos dizer assim. A primeira delas é a dificuldade geográfica. Nós temos uma associação geograficamente muito grande. Então, para você espiar a terra, você não faz de maneira fácil. Então, isso às vezes inviabiliza até a questão. Hoje, graças a Deus, as mídias possibilitam o contato muito rápido, né? Mas, por incrível que pareça, essa distância geográfica, ela ainda coloca alguns desafios, até mesmo na questão da comunicação, né? Exemplo, nós estamos aqui e já tentamos entrar em contato com uma igreja nossa e não conseguimos ainda conversar com o pastor para ir visitá-lo. Então, às vezes, a região geográfica pesa, né? Ela pesa. Um outro desafio que eu pontuo aqui é a questão demográfica. Ou seja, se nós formos contar as populações dessas 24 cidades, nós somos responsáveis por evangelizar quase 1 milhão de pessoas. Se nós formos somatizando todas as populações. Isso é uma demanda muito significativa.
E isso repassa para mim, enquanto igreja local e enquanto associação, uma responsabilidade muito grande. Aí a gente pode dizer, não, mas já tem igreja X fazendo, já tem igreja Y fazendo, mas igreja X e igreja Y vai dar conta delas, né? Nós daremos de nós. Nós daremos conta de nós, né? Porque nós sabemos que lá nos céus, quando chegarmos, haverá uma prestação de contas. Então, quase 1 milhão de pessoas para evangelizar, a gente tem que entender de que a gente não pode nem deve ficar acomodado nas 4 paredes. Sim. Nós temos que abrir frentes de pregação, nós temos que abrir congregações, nós temos que abrir mais igrejas. E esse é um bom desafio que Deus tem colocado a nós, enquanto Associação Sul, para que a gente possa encará-lo de frente. Sim. Não com medo, porque a Bíblia nos diz que Deus não nos dá um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Para ver o número, é quase 1 milhão, mas nós estamos aqui, Deus nos colocou aqui para fazer a obra, a gente não pode temer. Então, o aspecto geográfico e o aspecto demográfico são 2 desafios que eu pontuo aqui. Eita, esses desafios, né, que nós nos encontramos, tanto populacional como geográfico, está aí, para a gente superá-los, né? Em nome de Jesus, vamos superá-los, né? Pastor, fala um pouquinho aí sobre a Assembleia que teremos agora. Está bem pertinho, né? Isso. A nossa Assembleia da Associação. Conta um pouquinho sobre ela. E esses desafios, pastor, a gente fomenta ele em nossas assembleias, né? Porque a Assembleia é aquele ambiente... Mas a Assembleia não é a Assembleia de Deus, não, né? Não, é a Assembleia das Igrejas Batistas da Associação. O encontro, né? O encontro, exatamente. Para quem não é da área, quem não é da área, possa ficar com dúvida, né? A Assembleia, a reunião, o encontro dessas 56 igrejas, que é um grande intercâmbio, né? Um grande intercâmbio, congraçamento, para a gente falar aos pastores e à liderança de maneira geral, porque nós teremos nessa Assembleia apenas uma representação da igreja local, porque seria, evidentemente, impossível nós congregarmos as 56 igrejas em um local só, né? Mas nós temos representações dessas igrejas em nossa Assembleia anualmente. Sim. E esse ano nós estaremos indo à cidade de Amaragi, no dia 21 deste mês, 21 de setembro. Logo aí, pertinho. A partir das 8 horas da manhã, a gente começa sempre com um café da manhã oferecido pela igreja local. Pastor Charles Fabiano é aquela pessoa que recepciona muito bem, a igreja toda calorosa em nos receber, porque nós já tivemos outras experiências e não será diferente nesse momento. Então nós estaremos café da manhã, 8 horas da manhã, às 9 horas, o nosso presidente, pastor Valdemir Dutra, pastor Tatu, estará instalando a Assembleia, porque nós já temos quórum, né? Olhando as inscrições, é verdade. Nós já estamos com 92 inscrições, representadas em mais de 25 igrejas, em mais de 30 igrejas, melhor dizendo. O nosso quórum é de 28 no início, então esse quórum a gente já passou, então abrirá a primeira sessão, então nós daremos início, e nesse momento será o culto de lançamento da campanha de missões regionais Sul 2024-2025, que todo ano a gente vivencia missões regionais durante todo o ano. Então nós convocamos as famílias missionárias, toda a programação é voltada para a área de missões. E aí a gente desafia a igreja na questão demográfica, do desafio de evangelizar 1 milhão de pessoas, na questão geográfica de nós estarmos mais juntos,
estarmos mais próximos, porque um dos princípios batistas é o princípio de cooperação entre igreja local. A gente não faz nada sozinho, mas a gente entende a importância de uma igreja co-irmã que vem, se junta conosco, que a gente começa a fazer o trabalho. Então a gente desafia a Assembleia nesse aspecto, e também o aspecto relacional é algo muito positivo, porque várias histórias de casamentos que surgiram nas assembleias, de amizades que foram construídas em uma assembleia associacional, porque não se conhecia, tiveram a oportunidade de estarem em um mesmo local, em uma mesma cidade, ao mesmo tempo, realizando o mesmo trabalho, com a mesma visão, e aí Deus começou a trabalhar na vida daquele irmão ou daquela irmã. E um apelo que nós temos feito, pastor, é pela nossa juventude. Eu falava a semana passada lá em Aveumar, no congresso dos jovens batistas da Associação do Sul, que é a Cojubais, falava convidando eles a chegarem mais às nossas assembleias, porque hoje somos nós que estamos à frente das igrejas, que estamos à frente da diretoria da associação, mas amanhã serão eles. É verdade. Então eles precisam se achegar, eles precisam conhecer toda a dinâmica do trabalho associacional, porque amanhã, certamente, Deus se levantará presidentes para coordenadores de área, coordenadores geral, pastores de igreja local, diácono. Então eles precisam estar nesse ambiente que é o fomento dessas organizações, e todas formam a Associação Sul. Então no dia 21 de setembro, 8 horas da manhã, ali na Primeira Igreja Batista em Amaragi, a 77ª Assembleia das Igrejas Batistas da Associação Sul do Estado de Pernambuco. Que maravilha, né? E já tem o quê? 100 pessoas inscritas? Eu acredito que já passou, porque esse número de 100 foi até ontem. Sim. De 92 inscritos. Sim. Eu acredito que já eu não olhei até o momento, mas já deva ter passado de 100. Essa inscrição é gratuita? A inscrição é totalmente gratuita. E você só vai pagar a sua chegada até lá, né? E o seu alimento, o almoço. Né? Porque o café da manhã e o jantar será oferecido pela igreja local, a igreja que está nos hospedando, e o almoço já foi divulgado R$15 a quentinha, com 2 opções de carne. Se você quiser alguma coisa a mais, nós temos também o à la carte a R$25 o quilo. Mas brincando, eu digo que 1 quilo de alimento é muita coisa. É muita coisa. Mas se você quiser também o à la carte, você pode fazer o seu prato do seu jeito, lá no restaurante do Sandro, que é um dos irmãos lá da PIB de Amaragi. Aí quem está nos assistindo, né, está no nosso canal no Delima, nosso canal do YouTube, esse nosso bate-papo de hoje. E quem vai se inscrever são as pessoas que são membros das igrejas batistas, né, filiadas, né, à Associação Batista Sul de Pernambuco. Positivo. Então, todos os membros filiados às igrejas batistas da Associação Sul do Estado de Pernambuco, eles podem se inscrever. No nosso estatuto, o estatuto da associação, e geralmente também no Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco, cada igreja em nossas assembleias, já por ser igreja, pode inscrever 5 membros, representando aquela igreja, e mais um por cada fração de 50. Então, a igreja, por exemplo, tem 100 membros, ela pode inscrever 7 pessoas, 5 por ser igreja e mais 2 por 2 frações de 50 e assim sucessivamente. Então a igreja pode escrever 10, 15, vai depender muito do seu tamanho. A assembleia, né, o encontro vai ser o dia todo do sábado. O dia todo. Nós teremos 3 sessões. A primeira sessão é o culto de lançamento da campanha de missões regionais. A segunda sessão será à tarde. É uma sessão mais deliberativa, porque nós temos os nossos assuntos que são pertinentes nós tratarmos.
nós temos relatório para ser ouvido dos campos missionários, das coordenadorias, nós temos orçamento para ser aprovado, temos as nossas contas do ano passado até 2023 a 2024 para serem aprovadas com o aval do Conselho Fiscal, e temos também a eleição, e esse ano, a eleição da nova diretoria de nossa associação. E aqui eu quero abrir um recorte para solicitar que as nossas igrejas estejam desde já orando. Sim. É importantíssimo nós, enquanto igrejas locais, orientar o colega pastor da igreja local, orientar os seus mensageiros a estarem orando, né, para a eleição da nova diretoria, porque nós sabemos que Deus já sabe quem serão, os homens e as mulheres. Isso. Mas nós não sabemos. Não é preciso que a gente ore, a gente se coloque diante de Deus, porque desta diretoria dependerá o norte, o rumo da associação por mais 2 anos. Então, à tarde, além desses outros assuntos, nós temos a eleição da nova diretoria. A terceira sessão será um culto evangelístico. E a ideia inicial era nós fazermos numa praça, no Coreto, que tem lá em Amaragi, que foi onde o evangelho começou, né? A igreja de Amaragi começou. A ideia era fazer lá, mas por esse período agora que nós estamos nas eleições, isso inviabilizou. Então nós vamos fazer no templo um culto evangelístico, convidando as pessoas do entorno do templo para estarem conosco ouvindo a palavra de Deus. Maravilha, né? O povo batista trabalhando, servindo a Deus, unindo forças, né, para o reino de Deus cada vez mais crescer e ser proclamado. E olhando para essa câmera aqui, pastor, dê seu último recado aí para os pastores e líderes das igrejas batistas da Associação Batista Sul de Pernambuco. Meu amigo pastor, homem de Deus, colega de ministério, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você é alguém que foi chamado para estar em uma igreja local, tomando conta do rebanho do Senhor. Nós queremos que Deus continue abençoando a sua vida e a vida também da sua família. E deixar aqui um convite muito especial. É importante que você esteja conosco no dia 21 de setembro deste mês em nossa Assembleia. Mas por que, pastor, é importante? Para que você possa perceber e ver aquilo que nós temos feito com os recursos de sua igreja, com as orações de sua igreja, com tudo aquilo que diz respeito ao trabalho associacional, para que na volta você possa dar um relatório exitoso à igreja local. Nós agradecemos imensamente porque nós sabemos que você está lá na ponta, orando e motivando a igreja no seu aspecto missionário, no seu aspecto associacional, e nós queremos louvar a Deus pela tua vida e pela sua família também, a família pastoral. E um abraço também para a igreja. As nossas igrejas, 56 igrejas que nós temos, as 39 congregações, são igrejas pujante, igrejas que trabalham, igrejas que amam a obra missionária e faz com que toda a região sul do estado de Pernambuco, através dos batistas, estejam cada vez mais avançando, a gente saqueando o inferno e fazendo com que o céu se torne cada vez mais povoado pela mensagem cristocêntrica, a mensagem de salvação na pessoa de Jesus. O tema da campanha de missões regionais para o ano de 2024 e 2025 é Brilhemos a Luz de Cristo. Nós queremos que essa luz continue brilhando na instrumentalidade do pastor da igreja local, de sua liderança, para que aqueles que estão nas trevas possam se achegar à luz
e chegando à luz, possam viver uma vida com significado, uma vida eterna na pessoa de Jesus. Então, eu quero agradecer e deixar aqui o meu abraço em meu nome e em nome da diretoria, na pessoa do nosso presidente Valdemir Dutra, o pastor Tatu. A todos, um forte abraço e até lá, no dia 21 de setembro, em nossa 77ª Assembleia das Igrejas Batistas da região sul do estado de Pernambuco. Amém, pastor. Que alegria poder receber o senhor aqui no nosso Conversa, esse episódio especial, né, do nosso podcast. E desde já, sucesso nesse desafio que é coordenar a Associação Batista Sul, coordenar os missionários, gerenciar todo esse povo. E Deus é com o senhor, continue firme e forte, né? Ele vai lhe capacitando cada vez mais. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido nosso vídeo até agora. Um abraço para você. Não esqueça de compartilhar, comentar. Não esqueça aí, de inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixa o teu like e ajuda o nosso canal a crescer dia após dia. Fica na paz e até nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe você. Fica na paz.